Bem, irmãos? Amém. Graça e paz. Boa noite. Vocês estão felizes de estarem aqui na presença de Deus hoje? Amém. Amém? Também estou muito feliz, muito contente de Deus me permitir novamente estar aqui mais um dia cultuar o Senhor. Amém? Muitos, infelizmente, não têm esse privilégio, né? Quantos nesse dia não partiram? Quantos nesse dia não deixaram este mundo, né? A morte nos tragou, mas você e eu somos privilegiados, né, irmãos? Você e eu, nós estamos aqui para mais um dia louvarmos e bendizermos ao Senhor. Amém? Amém. Irmãos, vamos continuar falando a respeito do Evangelho. Amém? Amém. Você está feliz por isso? Amém. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus, ao ressuscitar, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém. Você está feliz por essa noite estar aqui para ouvir o Evangelho? Amém. Não para ouvir uma história qualquer, não para ouvir a notícia de uma fábula, nem de uma outra história qualquer, mas do Evangelho? Sim. Amém. Eu também estou. Então nós vamos continuar aprendendo de Deus e do Espírito Santo. Assim como vocês, eu também quero aprender cada vez mais de Deus. Amém? Falamos aqui na última vez, para quem não esteve, estamos falando a respeito da ressurreição, dos aspectos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos dar apenas uma rápida recapitulada, para que você não acabe ficando para trás um pouquinho do assunto. Então, vou dar uma passada muito rápida aqui, e depois vamos entrar no tema de hoje, né? Então, nós vamos ver que nós, ao olharmos a obra do Senhor Jesus, nós vamos ver não vamos ver apenas o aspecto da cruz, da morte, mas que também observamos o aspecto da ressurreição. A morte do Senhor Jesus, o aspecto da obra da cruz, também tem um ponto positivo, que é a ressurreição. Infelizmente, como eu citei aqui na última vez, assim como o pecado tem sido um tema que tem praticamente sido esquecido na igreja moderna, tem sido colocado debaixo do tapete com vez e outras, com algumas ressalvas, ouvimos alguém citar o pecado muito levemente. Este assunto também, ressurreição, infelizmente, está um pouco que debaixo do tapete. Nós vemos com muita dificuldade esse assunto sendo tocado nos dias de hoje, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele dá uma importância muito grande a esse assunto. Deus, Ele ressuscita o nosso Senhor Jesus como prova de que a sua obra de redenção foi cumprida. Deus a justifica e a aprova, e agora Ele está satisfeito. A ressurreição é a prova de que nós fomos redimidos dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Ele tinha que ressuscitar. A obra foi cumprida. Amém? Amém. Glória a Deus. Sua ressurreição prova que nossos pecados estão totalmente solucionados. A questão do pecado está totalmente solucionada. A ressurreição, ela nos diz isso. E uma vez que o Senhor satisfaz a justa exigência de Deus, Deus o ressuscita. Amém? Então a ressurreição do Senhor Jesus, ela é a prova de que Deus aceitou a redenção realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, o Senhor Jesus, Ele tem uma morte substitutiva por nós. Ele morre em lugar de todos. É o que está lá em 1 Pedro, vamos ver muito rápido aqui, 3,18, e alguém quiser abrir 2 Coríntios 5,14. 1 Pedro 3,18. Quem abriu, quem achou, pode ler para nós, por favor? Pedro 3,18.
Quem achou pode ler. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 2 Coríntios 5,14 também, quem achou pode ler? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Amém. Uma morte substitutiva. Isso é o que está dizendo aqui esses dois versículos. Mas ao mesmo tempo também ele morre pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15,3. Quem achar, pode ler também. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém. Então isso é o que a morte do Senhor cumpriu. Isso é a obra de redenção. Amém, irmãos? Então uma passadinha bem rápida nesses assuntos. Agora vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 3, versículo 24 e 25. Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos ler também Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é maravilhoso que a palavra de Deus esteja nos informando essa situação, né? Enquanto Romanos 3 nos fala que fomos justificados gratuitamente pelo sangue do Senhor Jesus, e Romanos 4 prossegue dizendo que por termos sido justificados, o Senhor ressuscitou, no versículo 25, vemos que a sua morte é a base da nossa justificação. Aleluia! Enquanto sua ressurreição é o quê? A prova da nossa justificação. Então, irmãos, uma vez que ele morreu, fomos justificados. E uma vez que fomos justificados, o Senhor ressuscitou. Ainda alguma coisa do que foi abordado no último assunto, né? Fomos justificados diante de Deus por causa da sua morte. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! A sua ressurreição é a prova de que Deus nos dá, de que seu sangue é capaz de nos justificar. Aleluia! Então é isso que estamos vendo aqui em Romanos 3 e Romanos 4. Mas, digamos que alguém pergunte: será que o sangue do Senhor Jesus é eficaz ou não? Como poderíamos ver e falar a respeito desse assunto? Será que o sangue do Senhor Jesus é eficaz? Meus queridos, nós não podemos dizer nada a respeito disso, porque não temos como ver o sangue. A questão do sangue, ela é uma questão que está diante de Deus. É algo que foi colocado nas ombreiras e nas vergas das portas. Vamos ver Êxodo 12, 7. Quem achar, pode ler para nós. Êxodo 12, 7.
E outro já pode abrir Levítico 16 também, 14 e 15, para ganharmos tempo. Êxodo 12, 7. Quem achou pode ler? Não? Eu vou aqui ou vocês vão aí? E tomarão, Êxodo 12, 7. Êxodo 12, 7. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém, irmãos? E alguém já deixa aberto Levítico 16 também, 14 e 15. Então, a questão do sangue, ele é levado para dentro do Santo dos Santos e posto no lugar da expiação pelo pecado. Ou seja, o sangue é algo que é colocado para Deus ver. Vamos ver Levítico 16. Pode ler? Pode ler, 16, versículo 14 e 15. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental. Perante o propiciatório, espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Amém. Então, o sangue, ele é algo para Deus ver. Não podemos dizer muita coisa sobre essa questão, né? Nós apenas sabemos da redenção do Senhor Jesus. Não sabemos como o sangue do Senhor Jesus satisfez ou satisfaz a exigência de Deus. Não importa o quanto nós saibamos, o quanto nós estudemos essa questão do sangue, nunca vamos ter total clareza. Nunca vamos ter total clareza. Em todo o universo, há somente um que sabe o valor do sangue do Senhor Jesus, o derramamento do sangue ali no Calvário. E esse alguém é Deus. Amém? Deus conhece na sua totalidade o valor do sangue do Senhor Jesus. Nós conhecemos apenas em parte. Nós o conhecemos apenas em parte. Nunca saberemos com a nossa mente, com a nossa oração ou com a nossa sabedoria. Não conseguiremos ter um amplo entendimento a respeito desta questão do sangue. Não sabemos porque o sangue do Senhor nos purifica de todos os nossos pecados, irmãos. Mas podemos dizer apenas que Ele morreu por nós e que Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Amém. Nós não conhecemos ainda o valor da obra do Senhor Jesus na cruz com profundidade. A obra que o Senhor Jesus realizou ali na cruz, não temos ainda uma noção do quanto ela é valorosa. Quem tem essa noção apenas é Deus. Sabemos de algumas coisas, mas não temos entendimento do quanto ela satisfez o coração de Deus. Da mesma forma, essa questão do sangue, Deus conhece esse valor. Deus sabe desse valor com integridade. Então, como Deus mostra que a obra do seu Filho é de grande valor? Como Deus pode mostrar que o sacrifício propiciatório do seu Filho nos propiciou? Como que Deus vai nos mostrar que a obra do seu Filho tem grande valor e que o seu Filho realmente nos propiciou esta obra? Como, irmãos? Ele vai nos mostrar, nos dando a ressurreição. A ressurreição, ela vai nos dar essa luz a respeito do quanto satisfez o sangue e a obra do Senhor Jesus. É a ressurreição. Por isso que hoje não vemos tanta ênfase nesse assunto.
por dois motivos. Primeiramente, porque não se sabe tanto. E segundo, porque é um trabalhar maligno em esconder essa verdade. Assim como a questão do pecado. O ser humano está enraigado no pecado. O que vai levar ele à destruição? O pecado. Quanto homem sabe do pecado? Nada. Por qual motivo? Dois motivos. Primeiro, não é falado. Segundo, há um poder maligno por trás disso, de fazer com que você viva sem saber dessa questão. O câncer está lhe roendo por dentro, mas você não sabe. E quem sabe não quer falar. Lembra daquela questão? O camarada está no hospital, vai morrer de câncer, o médico chama a família, e aí? Vocês vão contar para ele ou vão deixar ele morrer sem saber? E a família entra num consenso, melhor deixar ele morrer sem saber. E aí? É bom para quem? Para a família. E para o camarada que vai morrer? Não sabe. Ele está vivendo lá a vida dele, às vezes amanhã é o último dia dele, está toda alegria, né? Na beira da praia, tomando cerveja, churrasquinho, mas amanhã vai ser o último dia dele. Amanhã a morte lhe baterá as portas. Nós estamos vivendo dessa mesma forma. Enquanto não tivermos noção do quão maligno é o pecado, nós não vamos fugir dele. Porque o pecado, ele nos atrai, ele é atraente a nós. O pecado, ele é como aquele mel, né? Que nos seduz, que nos atrai. Mas quem está chegando perto de nós lá? A aranha venenosa para nos comer, né? Aquela astúcia que alguns animais apresentam na natureza. Então, a ressurreição, ela, da mesma forma, ela nos vai dar amplidão a respeito da obra gloriosa do Senhor Jesus. Temos que ter entendimento dessa questão. Então, Deus ressuscita o Senhor Jesus para nos provar o quão grande foi esta obra diante dele, o quão satisfez o coração dele. Amém? Amém. A ressurreição é a prova de que Deus está satisfeito. Citei aqui na última vez que estive a questão do recibo. Quem lembra? Eu falei, guarde essa questão. Citei um exemplo lá de um recibo, né? Do Wilson lá, que ia mediar, então pagava-se a conta e o cara dava o recibo para o Wilson. Só está pago a conta dele. Guarde essa questão do recibo. Vamos falar. Na ressurreição, Deus está dizendo que Ele aprovou a cruz e que a cruz passou no teste. Aleluia! Glória a Deus! Só aqueles que têm visão podem glorificar a Deus nessa hora. Só aqueles que têm um entendimento, o Espírito Santo está iluminando essa questão. Vai se contentar e vai dar glória, vai glorificar. Caso contrário, você vai ficar dessa forma. Até que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento para o outro lado, para a amplitude da ressurreição, para aquela luz que está do outro lado do túnel, que você ainda não está vendo, mas o Espírito Santo vai iluminar, amém? Agora Deus está apresentando a ressurreição como uma evidência. O que é uma evidência? Uma evidência é algo claro, né? Eu digo para você, olha, eu ali naquele terreno eu plantei um pé de jaca. Aí você vai lá, você pode duvidar, né? Você fala, mas cadê? Eu não estou vendo nada. E eu vou tentar provar para você. Não, mas eu plantei. Eu quero provar para você através de A mais B que eu plantei. Você, pela sua incredulidade, você diz, mas eu não estou vendo nada. O que eu posso fazer com você? Aguarde alguns dias. Volte daqui um mês. Aí quando você volta lá, o pezinho de jaca está desse tamanho. Aí eu falo, olha aqui a evidência. Agora você acredita ou não? E aí você terá que acreditar. Então a ressurreição é a evidência de Deus, de que Deus está satisfeito, que Deus está satisfeito com a sua obra e com o sangue do Senhor Jesus e com a sua obra da cruz. Amém? Amém. Então nós fomos justificados. O grande trabalhar do Senhor Jesus ali na cruz é de nos justificar, como nós vemos aqui em Romanos. Então por isso o Senhor Jesus ressuscitou, porque Deus viu que a obra do Senhor cumpriu todas as justas exigências dele. Todo aquele que agora se achega diante de Deus está justificado. Aleluia! Uma vez que Deus ficou satisfeito, o Senhor Jesus ressuscitou. Tão simples assim. Muito simples. Amém? Vou citar-lhes um exemplo aqui novamente. Mais um exemplo. Digamos que eu pequei.
eu pequei e devo ficar na cadeia confinado por um período de tempo e ser exposto a um grande trabalho braçal, forçado, né? Por alguns meses, por algum tempo. Mas digamos que eu tenho uma doença pulmonar, uma doença cerebral, uma doença cardíaca, uma disfunção renal e todos os tipos de doenças que você possa imaginar. Eu estou caquético, acabado. No entanto, determinado irmão, ele é muito saudável, tem a sua saúde íntegra e ele resolve, decide substituir-me. Quando vou saber que esse meu caso foi resolvido? Eu deveria estar na cadeia, mas ele foi no meu lugar. Embora eu não tenha passado um dia sequer na cadeia, esteja calmamente cuidando dos meus negócios, né? Como de costume, enquanto ele está na cadeia, o que acontece comigo? Meu coração não tem paz. Por quê? Temo que um dia o juiz diga que ele não pode ser meu substituto e que tenho que ficar preso. Somente quando chegar o dia em que ele estiver em liberdade andando pelas ruas, é que eu vou saber que o meu caso está solucionado. Se o meu caso não estivesse resolvido, ele não estaria em liberdade. Quando esse irmão estiver preso lá, estiver guardado lá, eu não vou estar em paz. Apenas quando ver que esse camarada está em liberdade, é que eu realmente estarei em paz. Porque saberei que ele pagou a minha dívida. Estão me compreendendo, irmãos? Estão me compreendendo? Quem está, diga amém. Quem não está, misericórdia. Amém? O Senhor Jesus morreu por nós. Mas não sabemos o que Deus tem a dizer a respeito. É um exemplo aqui que nós citamos, né? Sei que o Senhor veio para nos redimir do pecado, mas como sei que Deus agora aprova essa maneira de redenção? Como vou saber? Jesus morreu lá, eu sei disso daí, mas como vou saber que Deus aprovou aquilo que o Senhor Jesus fez no Calvário? Como vou saber que a morte do Senhor Jesus, seu sacrifício, seu sangue derramado, realmente foi aceito por Deus? E como vou saber que essa maneira foi aprovada por Deus? Essa redenção foi aprovada por Deus. Eu não sei se a redenção do Senhor é adequada ou apropriada. Eu não sei se a obra redentora do Senhor foi totalmente resolvida. Mas uma vez que o Senhor saiu da morte, eu reconheço que todas essas coisas foram solucionadas. Amém? Amém. Pode compreender, irmãos? Você pode compreender aqui o papel da ressurreição? Se o Senhor Jesus estivesse ainda lá no túmulo, não tivesse ressuscitado, nós estaríamos com um exemplo aqui, o nosso coração inquieto. Será que Deus solucionou mesmo? Será que a obra dele foi aceita? Será que realmente Deus está satisfeito com a sua obra? Será que no futuro Deus não irá se arrepender? Vamos citar mais um exemplo. Digamos que eu esteja fazendo uma transação bancária, estou comprando um bem, um imóvel, e eu vou e levo dinheiro ao banco. Uma parte desse dinheiro eu vou levar em cédulas, a outra eu levo em moedas. Eu as embrulho num grande pacote e escrevo num documento de depósito do banco a quantia total desse depósito. Então eu vou e entrego o embrulho. Penso que se alguma nota ou moeda for falsa, eu terei que preencher outro formulário de depósito. Imagino que eu fique pensando lá, se tiver no meio daquela quantia da qual eu vou pagar aquele terreno, aquela propriedade, aquele imóvel, existir alguma moeda falsa, uma nota falsa, minha transação não vai ser aceita. Fiz tanto esforço para juntar aquele valor, aquela quantidade, está lá, depositei no banco, levei, está tudo embrulhadinho assim no canhoto lá, 200 mil reais, um exemplo. E agora eu vou ficar numa expectativa. Por quê? Porque eu vou estar aguardando que o banco analise notas e moedas de uma por uma, né? Enquanto eu espero no balcão, eu fico apreensivo, né? Como saber se a quantia vai estar correta? Como saber se todas as cédulas são verdadeiras? Como saber se todas as moedas são verdadeiras?
Então o caixa às vezes toma uma nota e a examina sobre a luz, né? Lembra? E você está ali olhando. Após ele ter contado todo esse dinheiro, ele põe a sua assinatura no papel e o passa a um outro funcionário superior, que também assina o papel. Então o papel é passado a um outro homem que está sentado ao lado, oposto, e ele também o assina. Finalmente o papel me é devolvido dessa transação. Aí eu vou ter então certeza de que a transação está concretizada e posso levar este documento para casa. Não vou ter mais que me preocupar se as notas são genuínas ou se as moedas são verdadeiras, uma vez que as 3 assinaturas são verdadeiras. Tudo está certo. Se depois de eu voltar para casa ainda estiver preocupado por alguma nota ser falsa ou não, e puder comer ou dormir por causa disso, não puder dormir ou comer por causa disso, haverá algo que estará errado com minha mente, né? Mas a questão não é mais se as notas tinham cor certa ou impressão ou textura exata do papel. Uma vez que o banco pegou o dinheiro e autenticou o recibo, o dinheiro é verdadeiro e todos os problemas acabaram. O banco analisou, carimbou, todos os funcionários aceitaram, passou adiante, me dá o recibo, eu já posso ter tranquilidade, descansar. Não tenho mais que ficar com a minha mente preocupada. A transação está realizada. Posso agora descansar. O que é que me evidencia isso? O recibo que o banco me dá. Amém? Amém. Então, meus irmãos, são exemplos que eu estou dando que, uma vez que o Senhor Jesus está ressurreto, ressurgiu, também tudo está certo. Está entendendo, irmãos? Uma vez que o Senhor Jesus também ressurgiu, tudo está correto. A ressurreição do Senhor nos diz que nós fomos justificados. É isso que nós lemos ali em Romanos. Você leu isso? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, uma vez que o Senhor Jesus ressuscitou, nós fomos justificados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que vai significar para nós esse fato de sermos justificados? Significa que Deus reconheceu a redenção do Senhor Jesus. Amém? Depois disso, Ele nos justifica e então ressuscita seu Filho. A ressurreição do Senhor Jesus testifica que a sua morte é adequada. Percebe, irmãos, o valor da ressurreição? Podem perceber o quão importante é a ressurreição para nós, irmãos? Para Deus e para nós. Ela é o recibo, a evidência de que Deus está amplamente satisfeito com a sua obra de redenção. Aleluia! Então, irmãos, meus queridos, se você não conhece qual é o ponto de vista de Deus sobre a sua salvação, e se pode ser salvo diante de Deus por meio do Senhor Jesus, tudo que você precisa perguntar para Deus é se o Senhor ressuscitou. Só isso que você precisa. Se você tiver alguma dúvida com relação à salvação, será que eu vou ser salvo? Será que a salvação do Senhor é ampla? É completa? Será que ela vai me garantir vida eterna? A única coisa que você precisa perguntar é se o Senhor Jesus ressuscitou. Amém? Sua morte é para a redenção. Sua ressurreição é para a justificação. Aleluia. Sem justificação, Ele não poderia ressuscitar. Vejam a grande importância dessa questão da justificação. Poxa, mas sem essa justificação, o Senhor não poderia ter ressuscitado. Primeiro Ele nos justifica, depois Ele ressuscita. Aleluia. Então, meus queridos, é por isso que eu digo sempre que a ressurreição é o recibo que Deus nos emite. A ressurreição é aquele recibo lá do banco que Ele está emitindo para você, para que você tenha tranquilidade que a sua transação, que o seu trabalhar, que o seu efetuar está completo. Deus dá o recibo para nós. Deus dá esse recibo porque Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, Ele está agradado com essa questão. A ressurreição é o recibo que Deus dá para nós.
aleluia, ela reconhece que o pagamento é adequado, aleluia. Então, meus queridos, se você acredita em determinada pessoa e sabe que ela tem um crédito bom, você não precisa necessariamente de um recibo, né, dela para que você lhe empreste, por exemplo, 100 ou 10 reais ou 1.000 reais, né? Você sabe que ela não vai lhe fraudar. Mas se é uma pessoa que você não conhece, alguém com quem você não tem afinidade, cujo crédito você nada sabe, você decididamente exigirá uma garantia, né? Você não sabe o que ela pode fazer com o seu dinheiro. É um exemplo de uma pessoa que você não tem certeza se ela vai ser correta com o seu pagamento. Então, você vai exigir um recibo dessa pessoa. Mas graças ao Senhor que Ele sabe que nós somos de pequena fé. Deus sabe que nós somos de pequena fé. Ele sabe que nós duvidaríamos e que não acreditaríamos nele imediatamente. Embora nos tenha dado o seu Filho e o tenha levado a sofrer um julgamento, a cumprir a redenção, e até mesmo tenha declarado que todo aquele que recebeu seu Filho seja justificado, Deus sabia que mesmo dessa maneira ainda não creríamos nele. Não creríamos nele. Eis porque ele ressuscitou seu Filho dentre os mortos, para ser uma prova da nossa justificação. Seu Filho é a prova da nossa justificação diante de Deus. Mesmo aquele que for incrédulo, tiver uma dificuldade de aceitar a salvação, ele terá a evidência da ressurreição. A ressurreição é algo inegável perante os homens, perante a história. Deus, na sua grande sabedoria, permitiu que Jesus viesse morrer num tempo presente, num tempo próximo a nós. O fato da existência de Jesus é um fato aceito pela humanidade, pela ciência, pelos historiadores, não há como negar. Da mesma forma, a ressurreição. Não se tem notícias do corpo do Senhor Jesus. Não se sabe, desapareceu. A humanidade não o encontrou. Mas nós, pela palavra de Deus, sabemos que ele ressuscitou. Que ele não ficou no túmulo. Que ele foi com o corpo para a glória. Por isso que a Bíblia fala que ele ressuscitou. Então Deus nos dá a evidência da ressurreição. Se o homem for incrédulo, mas será que ele morreu? Mas será que Deus estava... Então Deus dá a ressurreição. A ressurreição é a evidência. Uma vez eu conversava com um homem. Esse homem, muito difícil de conversar com ele a respeito da palavra de Deus. Ele se dizia que cria em Deus, mas era muito ateu, ele era muito crítico com relação a tudo. E ele falava que tudo isso era balela, que tudo isso de igreja, de Deus, não sei o que, era tudo conversa. E eu sabia que ele era uma pessoa culta, estudada. Então eu lhe disse: e Jesus? Quem foi para você? Porque Jesus está na história. A história, ela relata homens mais antigos do que Jesus. Ela não nega. Ela não nega. Ciro, por exemplo, está muito antes de Jesus. A história conta a respeito de Ciro. Então Jesus é antes, é depois. Jesus é antes para nós. Então ele disse: não, Jesus sim. Jesus existiu, não tem como negar. A história relata isso. Quem foi Jesus para você? Jesus para mim foi um revolucionário. Jesus para mim foi um homem culto, inteligente, mas foi um revolucionário. Então, a morte do Senhor Jesus, como a sua ressurreição, são evidências da obra de Deus. Mas a ressurreição é a evidência maior que Deus nos quer mostrar com relação à salvação. Então, meu amigo, você agora tem um recibo no bolso. Você tem um recibo no bolso, que é a ressurreição. Suponha que eu seja salvo, né? Vamos colocar aqui um outro exemplo. Mas agora, por muitos anos, isso aqui infelizmente nós vemos nos nossos dias. Mas agora, após muitos anos, digamos aí, Deus diga, presta atenção,
você agora deve ir para o inferno. Você agora deve entrar na perdição eterna. Irmãos, isso aqui nunca vai ocorrer. Estou citando um exemplo aqui absurdo, né? Digamos que você esteja salvo há muitos anos e de repente Deus lhe diga: olha, agora você vai para o inferno. Agora você vai entrar na perdição eterna. Então eu perguntaria para Deus: mas por quê? Suponha que Ele me diga: porque você pecou. Suponha que Ele dissesse: porque você pecou e você não é bom. Então o que eu diria? Mas o Senhor Jesus não cumpriu a redenção? Diria para Deus, né? Suponha que Ele dissesse: a redenção de Jesus não é suficiente, você deve ir para o inferno. Eu então diria para Ele: por que a redenção do Senhor Jesus não é suficiente? Deus poderia dizer: não pense que eu sei tudo. Quando eu digo que não é suficiente, significa que não é suficiente. O que diria eu então? Eu diria que realmente havia algo errado, mas que creio na redenção do Senhor. Mas Deus diz que apesar de a redenção do Senhor Jesus ter sido realizada, ela não seria completa. Então, eu diria para Deus: se a obra do Senhor Jesus, a redenção do Senhor Jesus não foi suficiente, não foi completa, por que o Senhor o ressuscitou? Eu diria para Deus: porque ao ressuscitá-lo, o Senhor nos está dizendo, pela sua ressurreição, que tudo está certo. Tudo está certo. Como pode dizer agora que não é suficiente? Meus queridos, se eu dissesse nesse exemplo absurdo aqui, isso a Deus, dissesse isso, Ele teria que reconhecer que eu estou certo. Deus teria que reconhecer que eu estou certo, aleluia! Porque Ele ressuscitou. Glória a Deus. O propósito dessa sua ressurreição é mostrar-nos que as suas obras estão adequadas. Glória a Deus. Você percebe aqui, meus queridos, o valor da ressurreição? Percebem o quão profundo é essa questão? Então, meus queridos, se não houver ressurreição entre nós, então como vou saber o que aconteceu na cruz? Como saber o que o Senhor Jesus negociou com Deus lá na cruz? Ouvimos essas palavras lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Mateus 27, 46. Mas outra palavra também nós ouvimos, que é: está consumado, aleluia. Uma passagem nos diz que Deus o abandonou, outra nos diz que está consumado. Se o Senhor Jesus tivesse apenas morrido, então todo mundo poderia ter apenas esperança. Se o Senhor Jesus tivesse apenas morrido, nós teríamos apenas esperança com relação a todas as coisas espirituais. Só houve morte. O homem poderia ter esperança de ter segurança nele. O homem poderia ter esperança de receber a vida eterna. Poderia ter esperança de ser justificado. Poderia ter esperança de ser perdoado. Se houvesse apenas a morte, se nós teríamos esperança. Esperaríamos essas coisas. Teríamos esperança de um dia podermos sermos salvos. De um dia podermos sermos justificados, né? Mas nunca poderíamos ter a segurança para dizer que estamos salvos, né? Ou que recebeu a vida eterna, ou que seus pecados foram perdoados, ou que Deus o justificou. A ressurreição, ela vai nos dar segurança. Com a ressurreição temos segurança de que fomos justificados, segurança de que nós vamos ter a vida eterna, segurança de que nós fomos perdoados. Aleluia! Glória a Deus. Então a razão de hoje eu ter segurança de que meus pecados foram perdoados e que fui salvo pela fé é que eu vi a ressurreição do Senhor Jesus. Sua ressurreição mostra-nos o que a cruz fez e que a cruz satisfez o coração de Deus. Amém? Glória a Deus.
Por isso, temos a evidência da ressurreição. A ressurreição é o novo de Deus. A ressurreição é a nova vida. A ressurreição é o novo recomeço de Deus. É um novo recomeço em relação à obra do Calvário, em relação ao que Deus tem para o homem. Quando eu converso com as pessoas que estão no mundo, às vezes uma pessoa que está no caminho da impiedade, eu digo para ela: olha, você lembra da fabricação do Fusca lá, do Fusquinha Itamar? De repente um dia lá, o presidente lá falou: olha, está encerrado a fabricação do Fusca. Depois de tantos anos fabricando, fim de linha para o Fusca. Agora nós vamos começar a fabricação de um novo veículo. É um Fusca, mas é um Fusca moderno. A sua fabricação não será nem aqui no nosso país. E tão moderno e bonito que ele vai ser. A sua fabricação vai ser lá fora, nos Estados Unidos. Então, começou-se uma nova linha de montagem. Começou-se a fabricação de um novo veículo, um veículo melhor, um veículo superior, um veículo bonito, um veículo especial. E aquele velho Fusca foi deixado de lado. Quando eu vejo uma pessoa vivendo na impiedade, uma vida de pecado, no mundo, longe de Deus, eu digo: olha, você é uma linha de montagem que está parada. Os seus dias como ímpio estão contados, porque Deus já foi lá na linha de montagem e apertou o botão. Fim de linha para o velho homem. Amém. Fim de linha para o velho Adão. O velho Adão, formado na sua natureza carnal, corrompida, vencida pelo pecado, dominada pelo pecado, Deus apertou o botão. Fim de linha para você. Haverá um dia, a palavra de Deus nos diz isso, que a terra será habitada por pessoas justas, por pessoas honestas, por pessoas que amam, por pessoas que são íntegras, por pessoas que são misericordiosas, por pessoas que fazem justiça. Isso já está determinado por Deus. Então, se você ainda vive o velho, Deus está lhe conclamando nesta hora. Deus está lhe chamando para que você entre no novo. E o novo de Deus é a ressurreição. Amém? Amém. Se tem um exemplo aqui, gostaria de citar de novo a respeito de uma planta. Nós falamos muito dos aspectos da cruz, falamos muito dos aspectos da morte do Senhor Jesus, mas pouco falamos da ressurreição. Os aspectos da morte do Senhor Jesus, o aspecto da cruz, é como uma planta que você pega a sua semente e planta lá no seu quintal, no seu terreno. Então você enterra aquela planta, aquela semente, você está feliz porque você tem uma semente ali, um pé de jabuticaba, um exemplo ali, e você está na expectativa de que ali vai sair uma árvore que vai lhe dar frutos, né, do qual você se alegrará. Só que por enquanto o que você tem? Apenas a semente lançada em terra. A semente está lá plantada, você está muito feliz, agora você tem uma semente, agora você tem uma planta que vai ser germinada. Mas um dia essa planta vai crescer, um dia essa planta vai germinar, ela vai crescer, ela vai produzir frutos, e você poderá desfrutar dos frutos desta árvore. Quando que eu pergunto, quando você vai estar mais feliz? Quando você plantou? Ou agora que a semente, a árvore está grande e você está participando e usufruindo dos seus frutos? Quando você está participando dos frutos. Amém? Amém. Então a igreja moderna, ela está totalmente voltada para a morte. Quando muito ela fala dos aspectos da cruz, ela ainda está na cruz, ela ainda está na morte, ela ainda está no aspecto do passado. Mas Deus nos quer trazer ao novo. Deus nos quer trazer a vida, a ressurreição, aos novos frutos, ao desfrutar de uma vida nova. Enquanto estivermos nesta vida velha, ainda não somos atraentes, não agradamos a Deus. Deus não tem prazer no velho homem. Deus tem prazer no novo homem. E esse novo homem, ele inicia-se através da ressurreição do Senhor Jesus. E nós, juntamente com Ele, enquanto estivermos plantados na morte, somos velhos. Não passa de morte.
estamos lá crucificados, estamos enterrados, estamos mortos. É o que nós às vezes falamos muito, pregamos muito. A cruz do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus. Sim, irmãos, é importante, mas não é o melhor de Deus. O melhor de Deus começa na ressurreição. Ainda não é a ressurreição. Se eu ficar aqui também só na ressurreição, ainda estarei parado. O melhor de Deus começa na ressurreição. A ressurreição é o novo, é a vida nova, é aquilo que vai trazer alegria ao coração de Deus, é aquilo que vai transformar o homem em um novo homem, um homem santo, um homem justo, um homem salvo. Começa na ressurreição. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que temos que dar graças a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que temos que dar graças a Deus pela nova vida, porque Deus iniciou uma obra tremenda e poderosa. Vamos aplaudir o Senhor por esta ressurreição. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Santificado é o nome do Senhor. Eu li uma determinada vez em algum lugar, ouvi uma história em algum lugar, depois eu vou levantar e vou passar para os irmãos aqui, para os irmãos. Que os irmãos de um determinado período, após tomarem conhecimento desta questão da ressurreição, eles ficaram tão maravilhados, tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da glória de Deus, que eles não se cumprimentavam mais como a gente nos cumprimentamos. Você chega para o seu irmão, Pai do Senhor, é graça e paz, é paz de Deus, é não sei o que. Não. Eles chegavam perto dos seus irmãos e olhavam nos olhos do seu irmão e diziam: feliz ressurreição. Aleluia! Feliz ressurreição. Tal era o conhecimento e a alegria que eles tinham no seu coração a respeito desse assunto. Quem sabe também você possa ser tocado e chegar a este mesmo entendimento. Estar nesse mesmo coração animado com as obras do Senhor Jesus, com o seu aspecto de morte, mas principalmente de ressurreição. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos cantar, vamos nos alegrar nesta questão. Aleluia! Santo é o Senhor.